Agora, Minuto de Esperança. Olá, queridos, boa tarde. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vasos de barro, embora pode deter um tesouro, pode conter um tesouro. Às vezes, queridos, como vasos de barro que somos, fazemos coisas estúpidas. Inclinamos muitas vezes ao pecado, e o pecado sobrecarrega o próprio caráter do homem, o próprio caráter do cristão. Como lidar com o nosso lado de barro? Como nós devemos lutar com esta fragilidade que às vezes nós vivemos um pouco alterado? Às vezes há um desequilíbrio muito grande, é vaso de barro. E você pode perguntar, mas é um homem de Deus. Quem escreveu aqui foi o apóstolo São Paulo. Era um homem de Deus, mas ele sabia que às vezes nem tudo saía como ele queria. Ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, estava sempre fazendo. Oh, querido, nós precisamos controlar esse lado de barro. Nós precisamos focalizar o tesouro que tem dentro de todos os vasos de Deus. Olhando para o tesouro, não olhe para o teu irmão pela fraqueza que ele está apresentando por fora. Ele mostra uma fraqueza, ele mostra que é vulnerável, que é frágil, mas não olhe para a fragilidade dele. Olhe para o tesouro. O apóstolo Paulo diz que tem um tesouro no vaso de barro. C.S. Lewis, ele afirmou que todos os seres humanos carregam um peso de glória. Todos os seres humanos carregam um peso de glória. Os gigantes da fé do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, eles eram falhos. Também os valentes da história cristã eram falhos. Nós podemos ver Spurgeon e Lutero sofriam de depressão. As enfermidades físicas de Calvino eram muitíssimas e esmagadoras. Estes homens, Spurgeon, Lutero, Calvino, foram vulto da história cristã. Você que conhece um pouco da história vê que esses homens mudaram as suas gerações. Lutero transformou o cristianismo, mas eles tinham depressões, fragilidades físicas e emocionais. Não é só você que está assim, não é só você que sofre. Tem pessoas que percebem que tem uma certa fraqueza, aí que ela se afunda mais, achando que não é ninguém, que não tem valor, ela é fraca. Você não é fraca. A Bíblia já diz que nós somos vaso de barro. Você vai olhar no espelho e dizer, eu sou vaso de barro, eu sou fraco, mas dentro de mim há um tesouro. Creia que há um tesouro. Todos nós somos vasos de barro, lascados, rachados e passíveis de ser quebrado. É assim. Neste contexto, o apóstolo Paulo escreve uma carta ao jovem Timóteo, que era um bispo da região. Ele estava pastoreando uma igreja, menino ainda, muito jovem. Segunda Timóteo 1,6, Paulo escreve a este jovem, exortando-o a não ter medo, a não deixar essa fragilidade se acentuar. Ele dizia a Timóteo, atenta para o teu chamado, Timóteo, para a tua vocação. 2 Timóteo 1,6, desperta o dom que há em ti. Não fique escondendo os seus talentos, Timóteo. Não tenhas medo, Timóteo. Olha, Timóteo era um cristão convicto, mas ainda, como todos nós, temos medo. O medo vem, mas precisamos enfrentar os nossos medos. Devido sermos vasos de barro, significa que temos medo sim, porque qualquer coisa nós podemos nos quebrar. Mas não tenha medo porque o Senhor é conosco, é contigo. Não ter medo, ser forte, amar e ser moderado. Oh, querido, este vaso não vai quebrar, porque o oleiro é o Senhor. E nós somos como um vaso na mão do oleiro. As aflições existentes, isto acontece, existem mesmo, mas nós precisamos participar das aflições,
Nós podemos olhar para as aflições nos evangelhos, mas é poder de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais frágeis nós percebemos que somos, mais o poder de Deus se evidencia nas nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo, como diz o Senhor a Paulo: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. Oh, querido, cuidado, não se embarace com as coisas desta vida. Cuidado com as contendas de palavras. Que você possa ser um obreiro, uma pessoa aprovada, vaso de honra. 2 Timóteo 2:20, que nós devemos ser vaso de honra, porque numa casa tem vaso de honra e vaso de desonra. Que nós possamos ser vasos de honra. Queridos, mesmo com tantas dificuldades, você pode, em Cristo Jesus, ser um vaso de honra. Somos frágeis, mas há um tesouro dentro de nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, pelo poder que há na Tua Palavra, que a Tua Palavra nos mostra da nossa fragilidade, mas o Senhor nos capacita. O Senhor, Pai, que nos dá força para nós vivermos uma vida digna e que nós possamos glorificar o Teu santo nome, Pai querido. Ó, meu querido, que Deus te abençoe, viu? Amanhã nós voltaremos neste mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, querido.